Estamos começando o nosso warm-up de hoje, 17 de setembro de 2009, falando, como sempre, um pouquinho do dia de ontem. Conforme a gente já esperava e colocou até como favas contadas, o Ibovespa superou os 60 mil pontos ontem, fechando aos 60.410, máximo do ano, foi 1,94% de alta, refletindo um ambiente bastante favorável. Economia forte no que diz respeito a indicadores de recuperação já desde a véspera, e os números de ontem poderiam ter vindo até neutros ou levemente negativos, que muito possivelmente o humor não mudaria, mas não foi nada disso que aconteceu. Os números vieram positivos também. Então a produção industrial nos Estados Unidos cresceu mais do que o esperado, reforçando aquela tese da importância do setor industrial nesse movimento de recuperação econômica. A inflação ficou sob controle, o indicador do setor imobiliário mais complexo divulgado ontem também veio positivo, e como se não fosse o suficiente para ajudar a nossa Petrobras, os estoques de petróleo nos Estados Unidos também caíram perto aí de 4,7 milhões de barris. Então, um dia que já vinha positivo pelos futuros, pelos dados da véspera, ainda recebeu mais um fluxo de informação positiva, e aí os mercados tiveram alta forte, tanto aqui quanto lá fora. Mas o mais positivo dessa história toda é perceber volume crescendo, A gente vinha vendo a nossa bolsa com volumes abaixo de 5 bilhões. Ontem tivemos 7 bilhões de reais negociados na bolsa. O dólar veio para casa do 1,80, mostrando aí o afluxo de recursos, e o nosso risco chegando aos 210 pontos, o menor índice desse ano, mostrando chamando atenção para dois aspectos importantes. Novamente, o aspecto do humor, um ambiente muito favorável, e o outro, a componente do risco nos valuations da empresa, que riscos menores levam a taxas de desconto menores, valores presentes maiores, e com isso empresas melhores cotadas aí na bolsa. Então, ambiente perto do festivo no dia de ontem. Tivemos também alguns dados corporativos, informações bem interessantes. A maior delas, a que mais chamou a atenção do mercado, foi o anúncio pela JBS, por um lado, da compra da Pilgrim's Pride, que é a maior produtora de carne de frango nos Estados Unidos, e a associação com a Bertin aqui no Brasil. Então, os dois maiores frigoríficos brasileiros se uniram para formarem a maior empresa de proteína animal do mundo. As ações da JBS tiveram uma alta grande ontem, subindo mais de 8%. A nossa percepção é que, como em tese, o negócio ele é bastante interessante, já que a JBS está fazendo movimentos num momento em que as empresas americanas estão mais apertadas e, além disso, com um real bastante forte. Mas temos sempre que levar em conta que a JBS, e inclusive a nova empresa que está surgindo, ela nasce com um nível de endividamento elevado, de 4 vezes o seu resultado operacional, aí tendo o EBITDA como proxy, Então, a notícia ela é positiva, a gente precisa de um pouco mais de informação para tentar mensurar qual vai ser o comportamento da ação aí no curto, médio prazo. Não sabemos exatamente o que pode ser anunciado como estrutura de financiamento para a empresa, mas se tornou uma aposta interessante a ser estudada com um pouco mais de carinho. A gente vai voltar a esse assunto depois que a nossa equipe de analistas trouxer mais informações. E também um outro dado corporativo que teve impacto no papel ontem foi no caso da VisaNet, já que o CAD suspendeu um processo que vinha sendo iniciado pela Secretaria do Direito Econômico, pela SDE, que pregava que a VisaNet não poderia não poderia ter a exclusividade de distribuir a bandeira Visa aqui no Brasil. Primeira coisa, o CAD suspendeu porque não entende essa questão como importante em termos de concorrência,
a ação até respondeu bem, com uma valorização acima de 4%, a nossa percepção é que esse processo não é o mais importante. Essa discussão, a própria VisaNet, quando veio ao mercado, veio dizendo que a partir dessa oferta, outras empresas poderiam distribuir bandeira Visa aqui no Brasil, além da VisaNet. Então essa não nos parece uma questão principal. A questão principal é a discussão regulatória provocada pelo Banco Central, em que existe a sugestão de desmembramento de empresas, saída de determinadas áreas de atuação. Essas sim são mais complicadas. Então a nossa visão é que esse movimento de alta na VisaNet foi efêmero, não vale, apesar de gostar muito da tese do cartão de crédito, a gente acha que o risco regulatório nesse momento é muito alto e não justifica o posicionamento para a empresa. Para o dia de hoje, temos indicadores econômicos importantes lá fora, em especial o novos pedidos de seguro-desemprego, que vai em todo aquele aspecto relacionado ao consumo que a gente vem discutindo. Se a gente perceber redução no número de novos pedidos de desemprego, notícia muito positiva, deve favorecer ao mercado. Todo mundo se pergunta quando é que vem uma realização, mas o momento é de muito otimismo, e se os dados econômicos continuarem vindo positivos, tanto menor será o espaço para um movimento mais intenso de realização de lucro. Tanto é assim que os futuros operam positivos, perto de 0,15, 0,20 lá fora. Aqui começou levemente negativo, mas já caminhando para a estabilidade. Então, o mercado todo anseia por um movimento de realização depois de uma alta tão forte quanto já teve. Agora, o fluxo de notícias ele segue favorecendo a valorização da bolsa. O dia de hoje ele começa com viés positivo, só realmente se vier aí uma pressão maior por realização de lucro que essa tendência deve ser revertida. Não deve ser um dia tão forte quanto ontem, mas o viés inicialmente é positivo. Bom dia a todos, amanhã a gente se encontra aqui no nosso Warm Up.